mas agora eu disse: eu vou. E aqui estou. Me acompanha minha amiga e irmã, diaconisa Beatriz. Júlia não quis vir, Guilherme não quis vir hoje. Vou ficar em casa também. Tá bom, fique em casa então hoje. Vou deixar vocês descansarem hoje, amém? Que Deus abençoe a todas as mulheres, aos homens que estão presentes também. Pastor, obrigada, viu? Mais uma vez pelo convite. Nós estamos debaixo de um tema que me foi passado em Salmos, né? 125, que vai dizer assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como é um culto voltado mais para as mulheres, eu quis trazer uma referência de mulher. Eu falei: meu Deus, o pastor ministrou oferta, vai pregar minha palavra, pastor? Abre aí Mateus 15, 21. Mateus 15 e verso número 21. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Só até aqui, amém? Foi me passado um tema, e o tema é como se fosse um socorro. E é interessante que é muito difícil a gente ouvir um não de Deus quando a gente tem certeza que o nosso pedido é justo diante dele. Só que existem momentos na nossa vida que os nossos pedidos não vão ser atendidos por Deus. Então é melhor receber um não de Deus do que ter um sim de Satanás. Por quê? Porque quando a gente dá muito ouvidos ao nosso inimigo, a gente deixa de ser o dono da nossa própria casa. E o que acontece? A gente passa a ser como se fosse um visitante. Por quê? Porque alguém está dominando o nosso território. E é interessante que este versículo que nós acabamos de ler, Jesus estava em uma casa e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Só que Jesus, ele estava num lugar, e este lugar é um lugar onde chama Tiro e Sidom, né? Essas cidades, elas estavam localizadas na Fenícia, perto da Galileia. E quando nós vamos olhar para esse texto, nós vamos olhar e ver que uma mulher vai se aproximar da onde Jesus estava. Essa mulher, ela vinha da descendência daquele povo, sabe? Aquele povo que trazia muito sofrimento ao povo de Israel. E ela era considerada uma mulher estrangeira. Ou seja, uma mulher que era pagã, uma mulher que não seguia a religião judaica. Então, essa mulher, ela estava com um problema, e o problema dela era dentro da sua própria casa. Ela vai se apresentar então a Jesus e vai dizer: filho de Davi. Quando ela declara isso, ela sabe que o Messias vinha da descendência de Davi. Então, essa mulher vai chegar para Jesus e vai dizer assim: olha, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Nós não sabemos qual foi o motivo pelo qual esta menina estava endemoniada. Por quê, irmãos? A gente precisa entender uma coisa: nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Só que o inimigo só entra na nossa vida, na nossa casa, quando nós abrimos brechas, tá? Então, quando nós abrimos alguma brecha, através dessa brecha o inimigo entra. E é interessante que a postura submissa dessa mulher, ela vai mostrar a parte da identidade dela. Ou seja, ela vai exigir, olha isso,
que Jesus tornasse disponível a ela o que só estava disponível para o povo judeu. Olha a ousadia dessa mulher. Só que Jesus, quando ela faz esse pedido, Jesus vai ficar em silêncio. E aí os discípulos que andavam com Jesus vão se manifestar e vão dizer assim: ai, Jesus, eles vão ficar muito bravos e vão dizer: Jesus, aquieta essa mulher, vê logo o que essa mulher está pedindo, vê logo o que essa mulher quer, para que ela possa sair daqui de perto de nós. Ou seja, aqueles que foram chamados para apresentar Jesus estavam tentando colocar uma mulher que precisava de socorro para fora, para longe. Você conhece alguém nos dias de hoje que ao invés de atrair, põe para fora? Só que a igreja foi chamada para atrair, não para colocar para fora. A igreja foi chamada para abraçar. A igreja foi chamada para não apontar. A igreja ainda foi chamada para ouvir. A igreja foi chamada para chorar com os que choram e para sorrir com os que estão sorrindo. A igreja que eu conheço ainda foi chamada, irmãos, para estender a mão. E é interessante que Jesus vai ficar em silêncio, os discípulos vão ficar bravos, mas essa mulher vai insistir. E a resposta de Jesus vai ser muito dura. Jesus vai ser duro com ela. E ele vai dizer: eu não fui chamado senão as ovelhas perdidas de Israel. Meu Deus. Ou seja, essa mulher sabia a diferença entre judeus. E essa mulher sabia a diferença de ser uma mulher sírio-fenícia. Ela sabia qual era a diferença do seu povo. Mas ela mesmo excluída, ela vai insistir em receber algo da mesa. Deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que Deus quiser elevar você de um nível mais alto, Ele vai trocar você de mesa. Ele vai tirar você ou algumas pessoas da sua própria mesa. Porque às vezes Jesus quer levar você a um nível mais alto. E tem pessoas que não vão seguir com você. Infelizmente ou felizmente. E é interessante que então essa mulher vai dizer assim: olha, ela vai assumir um papel, ela vai assumir o papel dos cachorrinhos. Como assim? Ela vai olhar para ela e vai dizer assim: Jesus, eu sei que eu não estou entre os filhos, eu sei que eu não sou considerada filha, mas ela não vai se intimidar pela resposta de Jesus, não. Ela vai dizer: olha, ela vai pegar a resposta de Jesus e vai responder. Ela vai dizer assim, ela vai quebrar regras. Ela vai dizer assim: olha, preconceitos, tudo bem. Os cachorrinhos naquela época, irmãos, era na verdade a maneira com que os judeus usavam para se referir a esse povo estrangeiro. É como eles considerassem este povo como se não valia mais do que um animal. Então, essa mulher, ela vai dizer assim: olha, Senhor, se o Senhor me der, não o pão, eu não preciso nem sentar na mesa, as migalhas que caírem podem salvar a minha vida. Suas migalhas. Ela vai demonstrar que ela não tinha pretensão de tirar o pão dos filhos. Ela só queria experimentar das migalhas. Às vezes a gente não se contenta com algumas migalhas. Só que as migalhas que vêm da mesa de Jesus ainda faz um milagre. Ela estava dizendo assim: olha, eu sei qual é a minha posição, Jesus. Eu não preciso sentar à mesa com eles. Não, fique em paz. Suas migalhinhas, a minha filha será curada. Deixa eu dizer algo para você. Você sabia que Jesus, ele tem ouvido pessoas falando ao teu respeito? E Jesus, ele está só observando
dos discípulos e daquela mulher. Porque eu acho muito interessante, irmãos, que nos últimos dias das nossas igrejas, quando há uma acusação com relação a alguma coisa que você fez, que você errou, a primeira coisa que nós vamos fazer é acatar aquela acusação, sem saber se aquilo é verdade, porque toda a história tem dois lados, amém? E a gente às vezes acaba odiando as pessoas por aquilo que as outras falam, sem conhecer. Foi exatamente o que os discípulos, né, seguidores de Jesus, aqueles que aprenderam com Jesus, estavam fazendo. Não atende ela não. E às vezes nós fazemos isso, ouvimos coisas de pessoas aleatoriamente, criamos raiva, julgamos, né? Criamos um julgamento sem saber se é verdade. Isso não é ser discípulo, porque tem balança, né? Existe uma balança, né? E interessante que Jesus, ele estava provando a fé daquela mulher para mostrar aos gentios que a graça, irmãos, tinha sido oferecido a eles, mas sido rejeitada. Ou seja, estava sendo estendida ao povo novo. E é interessante que Mateus 4, se eu não me engano, 4,4 vai dizer assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para as mulheres em específico aqui. Quando você fala alguma coisa, quando você faz alguma coisa, você coloca o seu nome à prova? Você coloca a sua identidade à prova? Ou você faz como os discípulos? Foi tal pessoa que falou. Eu ouvi dizer. Me falaram. Porque, irmãos, aqueles que querem compromisso com a palavra e com a verdade precisam mostrar a sua verdadeira identidade. Foi eu que falei, foi eu que fiz, foi eu sim. E assumir aquilo que verdadeiramente o Senhor quer que nós venhamos assumir. E é interessante que nos nossos dias de hoje, a ênfase na verdade das pessoas, e de muitos na verdade, estão nas pessoas. Você sabia disso? E nos milagres. Então, só que a Bíblia sempre vai deixar muito claro, irmãos, que o ministério de Jesus e dos apóstolos não se apoia em milagres. O ministério deles, irmãos, estão apoiados na palavra. Você pode perceber que as pessoas que mais falam são as que menos conhecem a palavra. Porque quem conhece a palavra não perde tempo com certas coisas. Então, quanto mais eu me aproximo da palavra, quanto mais eu aprendo da palavra, eu olho para mim mesmo e digo: ai de mim, que sou miseravelmente necessitada da graça do Senhor Jesus. E se não fosse Ele, o que seria de mim? Aleluia! Porque, irmãos, quando os judeus estavam apedrejando um diácono chamado Estevão, eles não estavam apedrejando Estevão por causa que eles estavam fazendo sinais. Ele não estava apedrejando Estevão por causa das maravilhas. Jamais Estevão seria apedrejado se fosse pelos milagres, mas por causa da rejeição dos homens em relação à palavra do Evangelho, que confronta, que muda, que transforma. Ele foi apedrejado. E é por isso que eu amo a palavra, porque a palavra todos os dias tem me confrontado cada dia mais e mais. Porque aqueles que não estiverem firmados na palavra não vão suportar aquilo que está por vir. E não é brincadeira aquilo que está por vir, irmãos. Olha os sinais do que estão acontecendo. Se nós olharmos para a Nigéria neste exato momento, o maior avivamento da história está acontecendo sobre aquele lugar. Como assim, pastora? Como assim o avivamento está acontecendo lá? Milhares de cristãos que resolveram verdadeiramente aceitar Jesus como único e suficiente Salvador estão entregando a sua vida para a morte. Isto é avivamento. Porque no dia
que alguém chegar para você e disser assim: negue a Jesus, senão eu mato o teu filho. Tu nega ou você salva o seu filho? Terremotos, corrupção, inflação, tudo isso são sinais da volta do Messias. Aleluia. E é interessante que a multidão, ela sempre quis apedrejar Jesus por causa da palavra, não por causa dos milagres. Porque enquanto Jesus estava fazendo milagres, a multidão estava em cima. Quando Jesus pregava uma palavra mais dura, os discípulos olhavam para ele e diziam: Jesus, mas que palavra dura. E Jesus vai olhar e vai dizer: se não tiver bom para você, pode sair. Porque nos últimos dias, o que nós precisamos entender, irmãos, que as palavras que forem liberadas dos altares, que verdadeiramente têm compromisso com Deus, serão palavras que vão te confrontar. Serão palavras que vão fazer você mudar de posição. Serão palavras que vão fazer você mudar de vida. Então recebe isso, porque Deus corrige aquele a quem Ele ama. Todos viam que Jesus operou milagre. E Jesus, irmãos, vai atender o pedido desta mulher. Ele vai quebrar um protocolo. Aleluia. As pessoas viam os milagres de Jesus, mas não confessavam Jesus. Porque, irmãos, o que ela ouviu foi suficiente para crer. Ela ouviu o não de Jesus, ela ouviu o silêncio de Jesus. Jesus foi duro com ela. Só que eu posso te dizer algo: o testemunho é a marca registrada da igreja. Isso é verdade. Não os sinais. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo mesmo falou que os falsos profetas também fariam os mesmos sinais. Então, se você olhar hoje o estereótipo da igreja, nós vamos ver muitos tipos de pastores de todo tipo, igreja de todo tipo, para todo público. Até mesmo esses que dizem que estão fazendo milagres, né? Como nós temos acesso à internet, quando nós temos acesso, nós olhamos pregações de outros ministros, nós olhamos e às vezes olhamos e curtimos e damos like. Mas quando o nosso pastor prega uma correção, não é a mesma coisa. Essa mulher, então, o que ela vai dizer? O testemunho é o que diferencia quem é verdadeiro do falso. Não é por muito falar, mas pelo seu jeito de andar. Sem falar nada, as pessoas vão olhar e vão dizer: é homem de Deus, é mulher de Deus. Pela postura. E às vezes você nem abre a sua boca. Sabe por quê, irmãos? Porque o medo não pode parar a igreja. Nós estamos vivendo um tempo de opressão muito grande. Nós estamos vivendo um tempo de desânimo, de cansaço. Irmãos, nunca vi uma geração de crente tão cansada. Aqui não, só na minha igreja, pastora. Graças a Deus. Não dá mais. Comprometimento com a obra, meu Deus do céu. Não posso, hoje não posso. Amanhã também não. Amanhã, quem sabe? Mas é isso. Porque o amor está se esfriando. E a gente às vezes olha o amor e acha que é lá fora, não é dentro também da casa. É por isso que o Salmos vai dizer que os que confiam no Senhor
os que confiam no Senhor. Eu fiz uma pergunta para vocês. No início disse assim: é fácil ouvir o não de Jesus? Quando você entende que o seu pedido é justo, e ele diz não. O ministério sabe, há 8 meses eu enterrei o meu esposo, irmãos. E o meu pedido aos meus olhos foi justo. Senhor, ressuscita ele na minha sala aqui agora. Eu e meu filho, Guilherme, oramos, mas todavia seja feita a sua vontade. De lá pra cá, a minha vida virou um rebuliço. Por isso que eu disse, quando a Esther fez o convite: Esther, eu não consigo ainda pregar, Esther, estou no processo, estou em luto, estou passando, mas os que confiam no Senhor. Glória. Presta atenção no que eu vou te dizer. Meu esposo foi embora. Nós temos uma igreja na minha mão hoje. A Bia está aqui, a Bia sabe. Hoje faço tratamento com psicólogo para a Júlia. Meu filho, que agora ele acha que ele é homem da casa, então ele está, né? Eu sou homem da casa, né, mãe? Mas eu só sei o que ele tem sofrido. Mudei de casa a primeira vez, não deu certo. Mudei de casa a segunda vez, eu estou querendo mudar para a terceira, que já não está dando certo. Perdi as contas do emprego, porque minha filha chora. Ela entende, mas ela não compreende. Ela tem 9 anos. E eu disse: Deus, o que aconteceu? E se Jesus, se hoje disser para você, falar para você o seu pedido, não, o que você vai fazer? Como Jesus foi dura com esta mulher, você vai continuar confiando no Senhor? Você vai continuar louvando, você vai continuar pregando, porque Deus também entende o nosso tempo de parar. E eu disse para Deus: Deus, eu preciso parar, eu preciso respirar, porque eu preciso colocar muita coisa em ordem agora, porque foi de repente. E quando de repente chega e traz uma desestrutura, você precisa falar: eu preciso parar agora. Eu confio no Senhor, eu sei aonde Ele está, eu sei para onde Ele foi, mas aqui na terra eu preciso colocar os pés no chão de novo, mesmo confiando em Deus, ao ponto de Deus dizer: se eu pedir para você andar aqui neste lugar, você não vai cair, porque eu vou ser o seu alicerce. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A confiança também é quando Deus diz não para a gente, não só quando Ele diz sim. Porque, irmãos, porque eu sempre vivi milagres, e foi milagres atrás de milagre. Mas quando o milagre não acontece diante dos teus olhos, você tem 2 opções: ou pegar a resposta dura de Jesus e ir embora e dizer: realmente, Senhor, o Senhor não é comigo. Ou insistir naquilo que foi duro: Senhor, eu confio, eu continuo, eu vou continuar pregando, eu vou continuar louvando o Senhor, eu vou continuar, Senhor, entregando o Senhor tudo aquilo que o Senhor me deu um dia. Por quê? Porque quando eu decidi entregar minha vida, minha casa para o Senhor, a vontade soberana dele precisa prevalecer. Mesmo quando ele diz: não vou fazer o milagre dessa vez, eu vou levar, porque tem um propósito. E foi este propósito que me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: mulher, está na hora de você se levantar de uma maneira diferente, poderosa e sobrenatural, mesmo que o Senhor diga não para você. É fácil? Pastor, meu Deus, eu falo: Senhor, que prova é essa?
fechada. Porta fechada. Porta fechada. De lá para cá, irmãos, eu recebi milhares de convites para pregar pastor. Eu recusei todos. Aqui eu vim. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas estão preocupadas com a nossa reputação em cima do altar e não com aquilo que a gente é. Mas quando tem um mistério que liga e manda mensagem, pastora, você está bem? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Eu falo, opa! Esse ministério não está preocupado se eu posso estar entregando ou não, está preocupado com a minha vida. Por isso que alguns eu disse não, e outros eu vou continuar dizendo não. Porque as pessoas, pastor, só querem que você seja às vezes bênção, e esquece de que você ainda é um ser humano que está passando, pastor, por um processo terrível, mas que confia no Senhor. De lá para cá, nada me falta. De lá para cá, se a palavra diz, e eu confio nela, que Ele cuida das viúvas e dos órfãos, chegou a hora de colocar a prova. Senhor, o Senhor disse que cuida de mim, cuida dos meus filhos, então chegou a hora de colocar a prova, porque eu te sirvo há muito tempo. Mas nos dias de hoje eu tenho encontrado com mulheres, irmãos, especificamente, tem chamado, mas não quer fazer mais. Tem muito para ajudar, mas não quer fazer mais. Brigam por uma cadeira, quando eu estou preocupada se a minha coroa está preparada. Quer ficar com a cadeira? Fica com a cadeira, fica com o púlpito, fica com tudo, querido. Eu vou lutar pela minha salvação, minha e da minha casa, instruir os meus filhos segundo a palavra e dizer para eles: confie no Senhor. O Pai não está, confia no Pai Celeste. O Pai já não está mais presente, mas nós confiamos no Senhor e não seremos abalados. Porque neste momento é o momento que muitos fazem e falam: não vai aguentar, vai desistir, vai jogar a toalha. Mas ainda tem muitos que dizem: não, eu pego na tua mão hoje, te levanto, te ergo, te dou força. Isso foi falado aqui o tempo inteiro. Mas nós mulheres precisamos entender que nós temos um papel muito significativo na sociedade, na nossa casa, na nossa família, como intercessor em vários lugares. Mas muitas vezes somos nós mesmas que deixamos de fazer aquilo que é essencial e ocupamos o nosso tempo aquilo que não é. O que essa mulher fez, ela só foi pedir uma ajuda de quem poderia ajudá-la. Mesmo Jesus sendo duro, Jesus ainda atendeu o pedido dela. O que eu quero dizer para você e para mim, que aqui estamos, irmãos, meu esposo era profeta, irmãos, ele era profeta, o que ele falava acontecia. E antes dele falecer, ele falou: vai acontecer isso na igreja, essas pessoas vão sair, essas pessoas, falei, tudo aconteceu. Tudo, pastor. Você acredita? Então pare de ficar procurando em quem não tem Cristo conselhos que não vão te ajudar. Procure pessoas que estão direcionadas pelo Espírito. Ou mulheres que estão direcionadas pelo Espírito. Muitas vezes você quer resolver o problema do seu marido com quem olhar para você e vai dizer assim: não está dando certo? Separa. Ao invés de você procurar alguém que vai dizer: não está dando certo, vamos orar junto. Nós estamos trocando isso, nós estamos invertendo isso. E a igreja nos últimos dias, irmãos, nós estamos nos últimos dias.
cada dia mais eu tenho clamado: Senhor, volta, mas volta mesmo. Porque, irmãos, na terra nós não temos mais nada de bom. Você não vê uma notícia boa, é só desgraça, é só corrupção, é só... Não tem mais. De lá até aqui, meus pastores, eu dei entrada numa pensão, até hoje não saiu, irmão. Sabe por quê? Por causa da corrupção. Falei: Deus, o que o Senhor requer de mim com tudo isso? Deus, fala comigo. Deus me direciona. Deus, em meio a tudo que aconteceu, o que o Senhor requer de mim? E eu continuo caminhando. Vou para os cultos, vou para a igreja, não sei até quando, mas eu continuo caminhando, porque eu confio no Senhor. A vontade dele, irmãos, é soberana sobre as nossas vidas, mesmo que nós não entendemos. Mas na prática é difícil, é cruel. O que eu quero dizer para cada uma que aqui está: o Senhor não te trouxe aqui para você passar mais 1, 2, 3, 4, 5 anos talvez sentada num banco sem fazer nada para Jesus. Aleluia! Está na hora da gente se levantar. Está na hora da gente ter coragem, como essa mulher, e dizer: Senhor, essa é a minha identidade, eu preciso disso, disso e disso. Está na hora da gente colocar para fora o que verdadeiramente nós somos, tirar as máscaras, dizer: Senhor, eu sou isso, eu preciso disso, eu dependo disso. As migalhas de Jesus, sem ele ir até lá. Quando ela chega na casa, a menina estava liberta. A confiança dela de frente a Jesus gerou um milagre na casa dela. A confiança de quem veio aqui nesta noite está gerando um milagre lá. A confiança de quem saiu da sua casa e deixou tudo aqui está gerando coisas maiores lá. Ele está indo lá. Ele está alcançando lá. Ele está trabalhando lá. Ele está fazendo lá. Ele está liberando uma palavra lá. Porque Ele é fiel. Aleluia. E eu disse: Deus, vou começar novamente. Preciso recomeçar, reorganizar tudo novamente. Porque se fosse em outros tempos, irmãos, a gente fecha as portas e diz: chega, até aqui mesmo. Mas quando a gente confia num Deus Todo-Poderoso, vem o vento, a gente permanece. Vem as águas, a gente permanece. Porque tudo que o inimigo espera de nós é desistência. Desiste, para. Olha como está a tua vida, olha como está a tua casa, olha como estão teus filhos. Você não tem emprego, você não tem nada. É quando a gente se levanta das cinzas e envergonha os nossos inimigos das nossas almas, irmãos. É tremendo. É tremendo. Mesmo sem força, nós estamos adorando aquele que pode, aquele que faz, aquele que reina para todo sempre. Por isso, todas as vezes, você ouvir o não de Jesus, todas as vezes que você ouvir o não de Jesus, não questione. É duro, mas Ele sabe o que a gente não sabe. Ele vê o que a gente não vê. Ele enxerga o futuro que a gente não enxerga. E tem coisas que eu ainda não entendo nos dias de hoje ainda, por ser recente, mas eu creio que um dia eu vou entender. Enquanto eu não entendo, eu continuo prosseguindo para o alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo continua sendo Cristo. E nesta noite, se você está como eu, às vezes vem um desespero,
Às vezes, a vontade de parar e desistir, porque às vezes vem e bate isso no nosso coração. Eu queria te chamar aqui na frente para orar com você. Pastor, eu até estou na igreja, mas eu não sinto mais nada. Eu até estou de corpo, mas de alma e espírito não consigo mais. A luta, a batalha é tão grande que eu não consigo mais enxergar. Eu quero chamar você aqui na frente. Com a permissão dos pastores, posso pedir para colocar de pé? Você fique de pé. Nós vamos orar juntas. A sua força é a minha força. A minha força é a sua força. Pastor, eu preciso de um renovo, de algo sobrenatural, de algo diferente. Sentir algo que eu nunca senti. Você vai vir aqui na frente, vai estar adorando ao Senhor. E nós vamos orar juntos. Existem lutas que são provas de que você ainda não foi vencida. Talvez a minha luta, talvez você não suportaria, ou eu não suportaria a sua. O Senhor sabe aquilo que nós conseguimos suportar. Mas em todas elas, que vocês possam entender que Jesus é soberano sobre nossas vontades e desejos. Ele sabe, Ele conhece aquilo que nós não conseguimos conhecer. Você percebe? Algumas florzinhas estão sendo tiradas da terra nesses últimos dias. Já percebeu isso, pastor? Alguns estão indo embora. E se amanhã for o seu dia? For o meu dia? Aonde a tua alma vai passar a eternidade? Você já decidiu? Nós decidimos aonde a nossa alma vai passar a eternidade. Somos nós. Almeje as coisas do alto. Para de se apegar às coisas terrenas. Almeje o que vem do céu. Não fique mais pensando, eu preciso ter. Deus pode te dar, mas almeje aquilo que é do céu. Porque quando você está diante de uma situação e você não pode resolver, só Deus pode. E sobre as nossas vidas, por ser mulher que fazemos tudo, nós tomamos conta de tudo em tanto tempo. Às vezes o Senhor, irmãs, só quer que nós abraçamos mais uma outra. Olha para essa irmã que está aí do teu lado aí. Dá um abraço nela. Diga para ela, eu preciso de você. Glória a Deus. Eu preciso de você. Deus amado, Deus santo. Nós precisamos dos outros. O inimigo quer cerrar isso sobre a nossa igreja, as nossas igrejas, né? Criando rixas, confusões, contendas, pequenas coisas. Você está dizendo, não. Não é isso. Eu quero chamar a pastora aqui em nome de Jesus para me ajudar. Tem mais alguma pastora aqui? Tem? Vem cá. Vamos me ajudar com essas mulheres. Isso. Irmãs, é melhor você ser uma mulher, preste atenção, que Deus aprova, uma mulher de Deus, do que somente ser uma mulher usada por Deus. Porque Deus pode usar até uma mula se Ele quiser para falar conosco. Então não queira só ser usada, queira ser uma mulher que Deus reconhece de lá de cima, dizendo, essa